Problemas, problemões, probleminhas, decisões, escolhas, enfim, né? Resolver coisas diariamente. A gente se pega em meio de situações que a gente tem que resolver. E nesse vídeo de hoje eu venho trazer uma técnica chamada resolução de problemas para te ajudar, para te dar uma luz aí no fim do túnel se tiver difícil resolver algum problema da sua vida. É uma técnica, né, como o nome já diz, resolução de problemas, ou seja, para resolvermos vários tipos de problemas e demandas aí da vida, então ela é muito aplicável em muita coisa. Então eu acredito que possa ser muito útil para você. Eu sou Natane Martins, sou psicóloga, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu vou falar dessa técnica de resolução de problemas. Olha que maravilha em resolver problemas aqui. Tenho certeza que pode te ajudar. Já pega seu papel, sua caneta, faça suas anotações, porque eu vou passar ela passo a passo. São 5 etapas, são 5 passos dessa técnica que nós utilizamos na terapia cognitivo-comportamental, que abrange uma infinidade de situações na nossa vida. Eu costumo dizer para os meus pacientes, né, que a gente tem coisas para resolver o tempo todo, temos desde problemas, decisões, escolhas, né? A gente acorda já tendo que escolher o que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, né? Definindo um monte de coisa o tempo todo. Então essa técnica pode te ajudar. Vamos lá então, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a orientação do problema. Que raios que eu tenho que resolver e qual que é o meu problema? Né? Então, nesse primeiro passo, um aspecto muito importante é entendermos que problemas existem o tempo todo, né? Na vida de todo mundo, na minha, na sua, na do vizinho. Então a gente precisa naturalizar, né? Deixar um pouco mais natural essa questão de problemas, porque senão vira aquele bicho de 7 cabeças que a gente nunca consegue encarar, sempre vai tentar se esquivar de alguma forma. Então normalize o fato de termos problemas. Isso é comum, acontece. E quando a gente normaliza isso, quando a gente tem esse olhar, nós temos uma atitude mais efetiva diante do problema. A gente se torna um pouco mais resolutivo e encara o desafio ao invés de abraçar o sofrimento, de abraçar, né, o sofrimento que aquele problema está causando. Dentro ainda dessa etapa número 1 de orientação do problema, é onde nós vamos perceber as crenças associadas a esse problema, o que eu penso sobre isso, crenças e pensamentos, né? Então, será que eu penso que eu sou incapaz de resolver, que isso nunca vai passar, que não tem jeito mesmo, né? Então, que crenças podem estar dificultando aí você resolver, você tomar a decisão desse problema? Aqui também é hora de perceber se esse problema é algo que depende de você ou não, ou se depende só de você ou não, né? Tem problema que depende só da gente, tem problema que envolve outras pessoas, outras circunstâncias, e tem problema que não depende de nós. Então a gente precisa avaliar onde se encaixa aí esse problema para começarmos a definir e a caminhar aí com a resolução. Em que momento também está acontecendo esse problema, onde esse problema está situado aí na sua vida? É um problema que é muito futuro, é um problema que está acontecendo agora, né? Qual que é o nível de prioridade aí dessa demanda que você tem? Então avalie isso também. Observe também os comportamentos que já são padrão seu, o modus operandi ali do seu comportamento, quais hábitos, né, quais coisas que são meio automáticas, que talvez possam estar dificultando você a lidar com os problemas. Então é bom observar esses hábitos para tentar modificar, para tentar tomar uma atitude diferente, inserir um comportamento diferente, talvez de comportamentos já automáticos que possam interferir na resolução. Então, depois de já ter olhado, né, para o problema propriamente dito, ter se orientado do problema, de coisas que estão envolvendo ali aquele problema, vamos para a segunda etapa, a definição e formulação do problema. E o que nós vamos fazer nessa etapa? Agora é hora de distanciar do problema, né, de olhar o problema agora, definir o problema como se ele fosse um objeto. Então agora eu preciso descrever objetivamente esse problema. Então, de forma factível, né, fatos, de forma mensurável, né, o que eu encontro
nesse problema, nessa decisão que eu tenho que tomar, né? Que eu tenho que fazer, que é um fato. Então agora é hora de fatos, não é hora do que eu penso, do que eu sinto, de como eu me vejo diante do problema, do que o vizinho pensa, não, agora é hora de fatos. Então vamos descrever minuciosamente os componentes desse problema. Então, né, deixando aí a subjetividade de lado, vamos entender quais impactos esse problema, né, tem sobre a minha vida, que impactos esse problema pode causar. Quais informações, o que é relevante e o que é irrelevante nesse problema, quais consequências eu posso ter com esse problema, quais são os possíveis obstáculos que eu tenho para resolver esse problema, quais os meus objetivos, então como, né, eu pretendo resolver esse problema, quais objetivos que eu tenho frente a esse problema. E então, né, nessa etapa aqui, um aviso, uma observação muito importante é nós entendermos que existem momentos que nós vamos focar na solução do problema e existem momentos que não, que o nosso foco vai ser outro, vai ser em nos resolver, na solução das nossas emoções, de nós mesmos frente ao problema. E por quê? Por que existe essa diferença? Porque nós precisamos entender e aceitar também que existem problemas que não têm solução. Tem problemas que nós vamos ter que praticar uma aceitação, né? Termos uma flexibilidade psicológica, uma flexibilidade cognitiva de lidarmos com aquele problema, termos paciência, esperar, né, que aquilo se resolva, ou entender que não vai ser do jeito que eu gostaria, que aquele problema, né, não tem solução. Temos então que ser resilientes, que ressignificar aquele problema, né, ressignificar o desfecho daquilo que não é como eu gostaria. E então nesse momento eu tenho que focar em resolver a mim mesma, né, as minhas emoções. Então tolerar desconforto, me autorregular, aprender formas de me autorregular, como eu me permito afetar pelo problema, como eu vou me permitir passar por esse problema que não tem solução, qual que é a melhor forma, né, de me posicionar frente a isso. Então existem essas duas situações. Quando há possibilidade de solução do problema, nós então temos o objetivo de solucionar o problema. Quando o problema não tem solução, nós temos o objetivo de nos solucionar. Então, solucionar as nossas emoções, solucionar a gente mesmo para lidar com aquilo que não tem solução. Então, né, eu preciso observar se eu tenho que reajustar aí o meu foco. Né? Se eu cheguei nessa etapa e eu percebi que é um problema que não tem solução, talvez eu precise reajustar os objetivos. Agora o objetivo é me resolver com isso. Ou então eu percebo que tem solução aquele problema, mas talvez eu tenha que fazer algum ajuste de objetivo. Então agora é hora de definir esses objetivos. E como nós podemos também fazer essa definição? Nós podemos desmembrar o problemão em probleminhas, né? Então vamos fazer por itens, vamos fragmentar essa tarefa de resolução. Eu vou dar um exemplo aqui. Imagine só que o problema, vamos ilustrar o problema como um almoço de família que eu preciso preparar. Então, né, eu fui ali incumbida, selecionada de organizar o almoço de família do final de ano. Vamos colocar aí uma data ainda importante, que vai vir parente de fora, vai ser toda aquela situação e eu preciso organizar tudo isso. Eu tenho esse problema para resolver, né, até o final do ano, antes, né, para ficar tudo pronto. E aí, se eu ficar pensando assim, nossa, final do ano, aquele monte de gente na minha casa, ou aqui, né, junto, onde vai ser, será que vai caber, ficar divagando, né, naquele problema, eu não consigo resolver. A forma mais eficaz é eu fragmentar. Então, o que eu preciso? Qual etapa, qual passo a passo eu vou seguir? Então, eu preciso fazer a lista de quem vem, quantas pessoas confirmaram que vão comparecer, definir o horário, definir o local. Eu preciso fazer a lista de compras, ir fazer a compra, quanto tempo de antecedência, alugar as mesas, alugar o som, né, preparar ali a playlist, eu preciso ver a decoração. Então, assim, olha quantas etapas, né, existem ali para que aconteça o almoço da família no final do ano. Então eu vou pegar e vou
seguir o passo a passo. Então eu vou tornando aquele, problemão em fragmentos para ir resolvendo. Agora vem a terceira etapa, que é gerar alternativas para resolução desse problema. Aqui nós não vamos nos pegar a julgamento, Aqui não é hora de qualidade, aqui é hora de quantidade e variedade, uma chuva de ideias, literalmente. Então eu vou tendo ideias de como resolver isso, de como fazer isso, de possíveis soluções. Não tenha filtro agora, quanto mais ideia você tem é melhor, porque por mais que pareça uma ideia absurda, no meio das ideias absurdas vai chegar um momento que sair uma ideia boa, Então deixa vir, deixa fluir as ideias aí, vai anotando, tá? Não confie na memória, vai anotando, posso fazer isso. Vou usar o mesmo exemplo, continuando lá, que a gente tem que resolver o almoço de família no fim do ano, vamos trazer aqui para essa etapa. Então aqui é hora, de pensar em várias possibilidades. Então vamos pensar aqui, eu posso talvez contratar um buffet, eu posso alugar uma chácara para acomodar todo mundo, não, vou fazer na minha casa mesmo, acho que cabe, vou cozinhar sozinha, ou vou chamar alguém para me ajudar, uma cozinheira ou alguém da família que possa me ajudar, ou eu vou delegar tarefas, gente, vai ficar muito pesado para eu fazer sozinha, vou começar a delegar, você vai no mercado, você aluga as mesas, você cuida da música, será que eu posso alugar um salão de festa? Eu faço no salão aqui do condomínio mesmo. Então perceba, eu vou tendo várias ideias, tá? Porque eu vi quantas coisas na listinha anterior, quantas etapas, quantos probleminhas eu tenho, e agora eu começo a ter uma chuva de ideias ali para resolver aquilo, Essa é a terceira etapa, então. Vamos para a quarta etapa. Agora sim, a quarta etapa é a tomada de decisão. Então agora, aquele julgamento, aquele filtro, aquela qualidade que a gente deixou de lado um pouquinho, agora a gente pega de volta para passar um pente fino aqui na minha chuva de ideias e perceber qual que é a melhor, Qual que é aquela mais viável, Qual que eu vou escolher aqui para tomar a minha decisão. Importante para essa etapa a gente levar em consideração alguns pontos para ajudar nessa tomada de decisão. Levar em consideração custo-benefício, possíveis consequências, bem-estar social, emocional, físico, pessoal, Qual solução aqui vai me gerar um maior bem-estar, Quais consequências, não só a curto, mas também a médio e longo prazo, que essa ideia, que essa escolha aqui vai me gerar. Então é hora de avaliar consequências, avaliar vantagens e desvantagens da escolha que eu estou fazendo. Então isso vai me ajudar a definir se aquela é realmente a melhor opção que eu tenho. E agora sim a gente vai para a quinta etapa, a etapa final, que é a execução e verificação do problema. Então agora a gente vai pôr a mão na massa mesmo. Vou pegar lá a ideia que eu escolhi, agora vou executar, vou assumir os riscos, vou com medo mesmo, Muitas vezes a gente não tem certeza, se vai ser a melhor escolha, mas agora é hora de agir. E aí, após agir, após executar a ideia selecionada, faça uma verificação. Isso é muito importante também, porque é isso que vai nos gerar autoeficácia, que vai nos fazer perceber erros e acertos, vai nos dar bagagem, de aprendizado, de como resolver outros problemas. Então essa verificação, ela é bem importante também. Então a gente pode fazer isso fazendo uma observação do desfecho desse problema e dessa solução que eu dei. Qual foi o desfecho? Como que isso terminou? Terminou bem? Está dentro do esperado? Como está a expectativa e realidade? Minha meta foi muito alta, mas o resultado não foi o que eu esperava, mas está dentro de uma realidade? Ou não, está bem compatível, fui bem realista ali. Faz uma observação do desfecho aí da sua solução. E faça uma autoavaliação, Seus objetivos foram atingidos? Como foram seus resultados? Avalie, também faça essa autoavaliação. E agora, por último, mas não menos importante, eu digo até a cerejinha do bolo ali, de você se dar um feedback. Isso é um auto-reforço, então você precisa se auto-reforçar, olhar assim como você conseguiu, você foi capaz, Parecia às vezes lá no começo impossível, mas você deu conta. Isso vai gerando, esse auto-reforço, esse feedback que você dá para si mesmo, gera autoeficácia, que ela é fundamental para que a gente se sinta capaz de executar as coisas, capaz de resolver. Quanto mais autoeficácia,
eu gero e eu me auto reforço com aquilo, melhor eu fico para ser mais resolutiva, para me sentir mais capaz. E para encerrar aqui, né, esse conteúdo, eu quero deixar algumas observações importantes, né, que nós temos aqui frente aos problemas. Muitas vezes a gente fica inseguro e existe ali, é como se fosse uma matemática, o problema muito, né, superior a mim, muito grande, e eu com baixo recurso para resolver, né, impotente diante da situação, não me sentindo capaz. E aí eu fico patinando naquilo. Então, a gente tem que observar esse aspecto também. E a gente precisa também levar em consideração nossas habilidades e nossos pontos fracos. Existem problemas que nós temos mais facilidade em resolver, outros nós temos menos, outros é mais difícil, né? Então, cada um também tem ali o seu jeito, a sua forma. Tem gente que vai lidar super bem com uma demanda que o outro não vai conseguir e vice-versa. E muitas vezes os problemas deixam de ser solucionados ou geram grande sofrimento devido às nossas distorções cognitivas, a maneira enviesada, né, manchada que a gente enxerga as coisas. Uma catastrofização, ou seja, vai dar tudo errado, um filtro mental, olhando só o lado negativo, uma distorção bem presente aí na dificuldade de resolução de problemas é o raciocínio emocional, onde eu chego a conclusões segundo o que eu sinto, segundo as minhas emoções. Então elas se tornam verdades absolutas, né, as minhas emoções, eu não contesto, eu não levanto evidências ali, não confronto com a realidade e eu vou agir, vou ter comportamento segundo o que eu estou sentindo. Então isso é um raciocínio emocional que é uma distorção cognitiva. Então se, por exemplo, vamos pegar essa distorção, se isso estiver presente, eu não vou conseguir resolver o problema, porque se aquele problema me angustiar, me dar medo, me deixar ansiosa, me sentir incapaz, eu vou agir dessa forma. Então eu preciso observar ali se não há uma distorção que está me atrapalhando. E por vezes, né, nós temos que pensar que a ação vai anteceder a motivação, né? Às vezes a gente espera estar motivado para fazer alguma coisa, esperando, né, ter vontade, ter aquele empenho. Não, às vezes a gente vai ter que agir, né, com medo, inseguro. Essa ação, né, que vai ser necessária muitas vezes antes de ter uma motivação para aquilo, é o que vai gerar motivação depois, porque vai me gerar autoeficácia. Então, quando eu pratico um comportamento e faço aquela validação final que eu falei, né, de se avaliar, de ter um feedback para si mesmo, isso vai gerar autoeficácia. Então, às vezes eu vou precisar sim agir sem estar muito motivado para aquilo, para que eu tenha resultados que possam me gerar essa autoeficácia. E então, depois, né, provavelmente eu terei mais motivação. Eu espero ter feito sentido essa técnica, ajudado você aí de alguma forma a resolver suas questões de vida, suas escolhas, seus problemas. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.